Quer saber como bater a sua meta todo mês, com frequência e com qualidade? Hoje eu quero falar com você que vende, mas vende de verdade. Não vende somente em planilhas ou para aparecer no painel do BI. Existe um movimento silencioso acontecendo e certamente quem não perceber a tempo vai ficar para trás. Hoje, muitas pessoas focam exclusivamente em bater a meta, mas se esquecem que, na verdade, vender é sobre resolver a vida do cliente. Bom, se você já sentiu que outras técnicas tradicionais ou outros códigos tradicionais não vêm mais funcionando, não tem mais sentido para você, esse vídeo aqui é para você. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Rafael Rodrigues, trabalho há mais de 15 anos com vendas e desenvolvimento comercial e aqui nesse canal você vai encontrar exatamente isso. A gente vai falar muito sobre vendas na prática, sobre desenvolvimento humano e também sobre comportamento real no mercado. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre a venda raiz. O que eu vejo acontecendo muito hoje? Pessoas focadas exclusivamente em bater a meta. Como se o cliente fosse um número numa planilha. Só que é o seguinte, o cliente, ele percebe, pode parecer que não, mas ele percebe. E quando ele percebe isso, o que acontece? Ele se fecha. Você não vai mais conseguir entender quais são as soluções que você pode trazer para ele. Bom, qual que é o resultado? Qual é a consequência disso? Basicamente, cancelamento alto, uma venda forçada e também, principalmente, indicações zero. Esse cliente certamente não vai ser um multiplicador do seu trabalho, não do ponto de vista positivo. Venda de verdade é outra coisa. Venda de verdade é ouvir o cliente com interesse genuíno, ajudar muitas vezes a ele nomear o problema que às vezes ele nem conhece qual é, e principalmente nós vendermos a solução para ele e não a solução que nós queremos vender por determinados fatores. Bom, fazendo isso, a gente constrói algo que não tem preço, é a confiança. A confiança, ela gera vendas hoje, mas a confiança, ela gera vendas também amanhã, ela gera vendas num ponto futuro. Por isso, esse modelo de venda, ele facilita tanto com uma carteira saudável que pode gerar vendas recorrentes, facilitando a gente de bater a nossa meta e de uma maneira muito mais prazerosa. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo prático. Há muitos anos, eu vendia à época um produto financeiro consórcio e ao chegar na casa de um casal, eles citaram uma situação que uma pessoa de uma outra empresa havia passado para eles. Olha, a gente já tem isso, a pessoa de uma outra empresa falou que funciona assim e tudo mais. Você tem igual pela empresa que você trabalha? E daí eu falei, não, igual eu não tenho. Preciso ser transparente com vocês. Nesse formato, nesse modelo, nessa promessa que foi feita, dificilmente isso vai funcionar. Eu teria algo similar para oferecer para vocês, mas não funciona para o cenário ideal que vocês precisam, no prazo que vocês precisam e assim por diante. E acabamos a reunião assim, deixei meu contato e fui embora. Bom, eles me ligaram, eles entenderam a conexão, eles perceberam a confiança gerada e voltei, fiz a venda para eles num projeto sustentável, muito mais pautado na realidade do que em sonho. E o resumo da ópera, mais à frente eles contemplaram a carta que eu vendi para eles e tudo mais, compraram o imóvel, eles casaram, fizeram uma festa para não muitas pessoas e eles me convidaram para essa festa. E isso para mim foi sensacional, porque foi uma evidência da conexão gerada. Parou por aí? Não. Esse casal, pessoal, eles começaram, dentro do condomínio que eles compraram o apartamento, eles começaram a me indicar com uma frequência absurda. E eles gostaram tanto desse trabalho, do produto, de como foi feito, que eles mesmos praticamente já vendiam para mim. Quando eu chegava lá no cliente, eu tinha que explicar pouca coisa. Ah, eu sei disso, a fulana já me contou e tudo mais. Então,
acabou gerando uma rede de pessoas que compravam com uma certa frequência e continuavam me indicando, e isso para mim foi muito importante, não só, e claro, pela questão financeira, pela questão dos resultados, da meta, do tal do BI, mas sobretudo pela conexão gerada, pela felicidade que eu tinha em atender essas pessoas e tê-los depois como parceiros, como amigos e tudo mais. Isso foi muito bom, pessoal. Então, eu queria trazer esse exemplo aqui para vocês. Dá para a gente aplicar, enfim, para vários outros segmentos, mas é o que de fato vai fazer a diferença. Bom, se eu puder deixar um conselho aqui para você vender mais e vender melhor nos próximos meses, é o seguinte: venda para a necessidade e não para a sua necessidade. Procure deixar de lado os scripts prontos, as frases prontas, os métodos tradicionais. Procure perguntar menos o que o senhor procura e passe a perguntar mais o que o senhor precisa resolver, porque daí vai ficar clara essa conexão logo de imediato. E certamente, quanto mais você focar no cliente, quanto mais dessa empatia você tiver, mais você vai entendê-lo e mais você vai vender. Pessoal, é inevitável. Isso vai acontecer. Uma venda de verdade gera conexão de verdade. Se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu estou começando agora por aqui, então você pode me ajudar muito também a crescer e a gente construir juntos essa jornada, falando mais sobre vendas do mundo real, sobre uma nova forma de vender, mais humanizada. E a princípio eu postarei novos vídeos em todos os domingos, falando sobre vendas no mundo real, falando sobre comportamento humano e sobre o mercado de modo geral. Então, obrigado para você que me acompanhou até aqui e tamo junto.